Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. E galera, um feliz Dia dos Pais, né? Para todos os papais corintianos aí. Dê um abraço no seu pai, dê um abraço no seu filho. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse domingão de Dia dos Pais, né? Então, eu desejo do fundo do coração aqui, em nome do canal Eu Sou Timão, começando esse vídeo aí desejando um excelente Dia dos Pais para todos aí os torcedores que acompanham o nosso trabalho. Rapaziada, tivemos uma vitória importante, necessária ontem, né? Em relação ao impeachment do Augusto Melo. É apenas o começo. Eu disse para vocês na live de ontem que é apenas o começo em relação a tudo que a gente precisa mudar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Obrigado pela audiência maravilhosa que a gente teve ontem aqui, mostrando que o torcedor do Corinthians realmente está engajado, realmente está procurando saber o que está se passando dentro da política do clube, e isso é extremamente importante. É muito louvável ver que o torcedor corintiano realmente está procurando saber o que está acontecendo e que seja assim cada vez mais, né? Eu tenho muita esperança que a gente consiga dar os próximos passos, porque a destituição do Augusto Melo, o afastamento permanente, foi apenas o primeiro, e é muito pequeno, tá? Temos que cobrar a reforma do estatuto, temos que cobrar a expulsão do André Sanches, cobrar a expulsão do William Monteiro Alves. Eu até gaguejo pra falar desses caras, porque eu tenho tanta raiva desses caras. Pra mim, esses caras não deveriam pisar lá dentro do Parque São Jorge. E eu sei que o sentimento de vocês é o mesmo, apesar de muitos torcedores aí falando, né, que após a saída do Augusto Melo, agora o Andrés assume. Não, rapaziada, não é por aí. Vamos fazer as coisas por etapas, e a gente precisa sim pressionar o conselho. Se for preciso fazer manifestação, a gente vai fazer, e é assim que tem que ser. Não dá paz para esses caras, seja na rede social ou seja presencialmente. E eu falo aqui em nome do canal que no que depender da gente, a gente vai bater nessa tecla, e eu tenho certeza que os amigos corintianos também vão fazer, porque o sentimento nosso é muito parecido em relação a tudo isso, e o torcedor também vai no mesmo barco com a gente, e a gente vai conseguir. Eu tenho esperanças, eu tenho fé que a gente vai conseguir. Não vai ser um trabalho fácil, mas vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer o Corinthians caminhar pra frente novamente. Ontem foi apenas o começo. É uma mancha na história do time do clube do Corinthians, né? Porque não é pra se comemorar uma situação dessa, mas era necessário de fazer, e parabéns aí aos sócios que votaram quase 70% pelo afastamento do Augusto Melo. Rapaziada, deixando a política um pouco de lado, temos algumas coisas para tratar aqui, porque o Corinthians, nessa segunda-feira, 8 da noite, em partida isolada pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta a equipe do Juventude, uma partida extremamente importante, após a gente fazer aí a eliminação dos porcos na Copa do Brasil. Agora a gente volta pro Campeonato Brasileiro e, mano, a gente precisa muito de um resultado positivo. Eu vou passar aqui junto com vocês aqui a provável escalação do Coringão. Vamos falar também de mercado da bola do Corinthians, porque temos novidades aí em relação a jogadores que estão saindo e jogadores que possam chegar, tá? Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter as notificações. Galera que tá clicando em hypar, muito obrigado, mano. Quem puder fortalecer, clicar em hypar aí ajuda demais. E se você quiser ajudar o canal financeiramente, tem o botãozinho de valeu e a nossa chave Pix que está na descrição. Vamos lá pra tela do meu PC, rapaziada, pra gente poder montar essa escalação juntos, porque teremos trocas, né? Por causa das lesões que os titulares do Corinthians tiveram nesse jogo contra o Palmeiras. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. No gol, Hugo Souza. Na lateral direita, Mateuzinho. Na zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Matheus Bidu. No meio campo, primeiro volante, Ranielli.
Para compor o meio-campo, não vai ser mais o André Carrilho, que tristeza. Para mim, o Carrilho volta somente na próxima temporada. O Carrilho teve uma lesão muito séria. O Carrilho passou por cirurgia, né? Cirurgia ali no ligamento do seu tornozelo. Vai ficar 3 dias em casa para ter uma recuperação e depois inicia o tratamento lá no CT Joaquim Grava para poder já começar a sua recuperação. Mas é uma recuperação muito lenta, é uma recuperação muito complexa e o André Carrilho aí tudo indica que voltaria somente na próxima temporada com a camisa do Coringão. E a provável escalação mostra que o mais cotado para jogar no lugar do André Carrilho é o Breno Bidon, rapaziada. O Breno Bidon vai jogar aí no lugar do André Carrilho, juntamente com o Breno Bidon e Raniel Martínez, né? Deixa eu colocar o Martínez, já tá aqui, o Rodrigo Garro. E no ataque também teremos uma substituição, porque o Memphis Depay teve aquela lesão, né, na sua coxa ali, né? O Memphis acabou tendo um estiramento ali de grau 2 na coxa direita e vai ficar por volta de 1 mês e meio fora. A previsão do Memphis voltar, rapaziada, é na partida de volta da Copa do Brasil nas quartas de final, beleza? E o mais cotado, que não é o meu querer, mas o mais cotado é o Thales Magno. Então a provável escalação do Corinthians seria dessa forma, tá? Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Raniel, Breno Bidon, Martínez e Rodrigo Garro. Eu acredito que o Breno Bidon daí jogaria pelo lado esquerdo e o Martínez voltaria pro lado direito e Thales Magno jogaria ao lado de Yuri Alberto. Pode acontecer do Romero também jogar. Eu sou muito a favor do Dieguinho jogar no ataque. Até quero saber a opinião de vocês se não seria uma boa o Dieguinho jogar ao lado do Yuri Alberto, porque o Dieguinho demonstrou muita velocidade, muito empenho, muita determinação na partida que ele jogou como titular naquele jogo do Coringão, mas o mais cotado para iniciar jogando essa partida ao lado do Yuri Alberto é o Thales Magno, rapaziada. Então o Corinthians não teria muitas novidades, apesar de ter 2 trocas nas substituições dos jogadores que estão lesionados. No caso, o André Carrilho, Breno Bidon iria para a esquerda, Martínez pela direita, e no caso, o Thales Magno no lugar do Memphis Depay. Característica diferente, mas o Thales Magno joga pelo lado esquerdo e é o mais cotado aí pelo Dorival Júnior para começar jogando. Eu sou contra. Por mim, eu gostaria muito de que o Dieguinho jogasse no lugar do Thales Magno e fizesse essa dupla de ataque aí juntamente com o Yuri Alberto, não é verdade? Mas a gente sabe, né, que nem tudo que a gente quer acontece, né? Apesar do Dieguinho tá pedindo passagem aí com a camisa do Corinthians, não é verdade? Rapaziada, outro assunto que eu quero trazer pra vocês é em relação a 2 jogadores que estão deixando o Corinthians. Eu ouvi um amém, rapaziada. Meu Deus do céu, eu não tô lendo essa notícia. Corinthians acerta empréstimos de 2 laterais. Meu Deus, Léo Maná e Diego Palacios. Vamos ler a matéria aqui. Corinthians acertou os empréstimos de 2 jogadores do elenco profissional. O lateral direito, Léo Maná, será cedido ao Criciúma, enquanto o lateral esquerdo, Diego Palacios, seguirá para Karpat, clube da Ucrânia. A reportagem do Meu Timão confirmou que Léo Maná será emprestado até o final dessa temporada, com o time catarinense atuando pela Série B. Já Palacios terá seu contrato com os ucranianos até meados de 26, quando termina a temporada europeia, ou seja, até o meio do ano que vem, né? Ambos os jogadores estavam fora dos planos de Dorival. Léo Maná chegou a entrar em campo com o treinador, mas nunca foi um nome unânime, enquanto Palacios era a 4ª opção na lateral esquerda, ficando atrás até mesmo de Hugo na hierarquia do técnico. Abre aspas. Apenas o Palacios que não teve oportunidade comigo. Isso eu reconheço. Não tive como dar uma oportunidade ao Palacios, porque não havia como você trabalhar com 4 atletas na mesma função. Ficou muito difícil, disse Dorival em entrevista coletiva na última semana. Palacios, vale destacar que chegou a ser negociado com o Áustria FC da MLS nas últimas semanas. O acordo também seria por empréstimo, chegou a avançar, mas esfriou e acabou não se concretizando. Portanto, Léo Maná e Diego Palacios não seguirão mais com a camisa do Coringão. E isso traz algumas respostas pra gente, rapaziada.
Já em relação ao Palácios, a gente vê que o Palácio não estava sendo utilizado mesmo, né? E o Corinthians já conta com 3 laterais esquerdos, fora o Palácios. No caso, o Matheus Bidu, o Fabrício Angileri e o Hugo. E isso faz com que a gente perceba que o Corinthians vai ficar com os 3 mesmo e não vai pensar em contratação por enquanto. Inclusive, até o Matheus Bidu teve o seu contrato renovado. Já em relação ao Léo Maná, mostra sim que o Corinthians está negociando com o lateral direito, porque no papel o Léo Maná seria o substituto imediato do Mateuzinho. E isso faz a gente pensar de que sim, Ricardo Esgaio do Sporting pode estar vindo para o Corinthians. O Ricardo Esgaio, ele está negociando a sua rescisão contratual com o Sporting e nos próximos dias pode ser anunciado como o novo lateral direito do Timão. Além de Esgaio, o Corinthians pode apresentar essa semana o ponta esquerda Vitinho. O Vitinho até colocou já o @ do Corinthians nas suas redes sociais, no seu perfil, e vai ser anunciado pelo Corinthians nos próximos dias, tá? Então o Corinthians já vai iniciar as suas mudanças aí, as suas contratações. Eu tinha falado pra vocês, né, rapaziada, que o Corinthians tava aguardando em relação a esse trâmite do Augusto Melo para poder se movimentar no mercado, e eu tenho certeza que essa semana a gente já vai ver novidades aí com as chegadas de Vitinho, acredito eu que também com a chegada do Ricardo Esgaio e agora com as saídas de Léo Maná e também do Diego Palacios. E falando em possíveis chegadas, eu não ia deixar de falar aqui no vídeo, né, mano? Eu não ia deixar, não tem como. Muita gente criticou até quando eu fiz o vídeo curto em relação a isso, mas sim, rapaziada, o goleiro Carlos Miguel está indo para o time verde. É, meu parceiro. Deixa eu ver se eu até consigo colocar a fotinha aqui pra vocês. Como é que pode, né, mano? Como é que pode? Se você parar pra analisar uma cronologia da situação, você vê que foi o seguinte: o Carlos Miguel, ele não teve paciência para esperar para ser titular do Corinthians. Quando ele entrou, ele jogou super bem. Nossa, foi muito bem. A torcida tava do lado dele, querendo, né, que ele fosse titular, porque o Cássio vinha muito mal. O Cássio deixa o Corinthians e logo em seguida ficamos sabendo que o Carlos Miguel também deixaria o Corinthians. A gente viu que a multa do Carlos Miguel caiu drasticamente, mas isso não é parâmetro, rapaziada, porque o jogador precisa querer ir embora para ser negociado. Eu pago a multa, não é o suficiente. O jogador precisa também demonstrar o interesse em relação a isso. E o Carlos Miguel optou por deixar o Corinthians naquele momento. Foi oferecido um tempo de contrato maior, foi oferecido um aumento de salário maior, mas nada disso agradou o Carlos Miguel, que resolveu ir embora pro Nottingham Forest. Quando chegou lá, o Carlos Miguel ficou na reserva dos caras. Quando entrou, tomou um golzinho com 20 e poucos segundos lá, e depois ficamos sabendo que o Carlos Miguel não seria mais utilizado pelo clube do Nottingham Forest. Ele mesmo foi avisado em relação a isso. Aí ele começou a fazer entrevistinha em podcast, falando, não, que o Corinthians é uma grande instituição, que eu tenho muito apreço, muito respeito pelo Corinthians. Sabe aquele papinho mole de que, tipo, se você quiser eu volto? É igual a musiquinha do Luan Santana, é só você fazer assim que eu volto. É assim, tá ligado? Só que o Corinthians não deu trela pra isso. O Corinthians não tinha pretensão de contratar goleiro novamente. Hugo Souza, monstro, ídolo demais, porque esse sim é ídolo. E agora a gente vê que o Palmeiras está por detalhes de fazer a contratação do Carlos Miguel. O Carlos Miguel vai pro time verde dentro dos próximos dias aí, vai ser anunciado. E, mano, praga de corintiano, meu parceiro, vai ser sempre eterna. Eu acredito muito que o Carlos Miguel vai ser um guerreiro da vida, que foi sair do Corinthians e não deu certo mais em lugar nenhum, tá? Não deu certo mais em lugar nenhum. E tem gente defendendo o Carlos Miguel nas redes sociais. Nossa, meu Deus, vocês não podem fazer isso, falar isso do Carlos Miguel. Pega um quadrinho do Carlos Miguel e coloca do ladinho da sua cama ali, pra todo dia, quando você acordar, você dá bom dia pra ele. Faz um bonequinho dele, deixa na sua estante, tá ligado?
ligado? Porque pra mim é traíra sim. Tinha tudo pra poder fazer história, ser titular do Corinthians e não quis fazer isso. E agora vai pro nosso maior rival. Mostra aí muito em relação a como é a mística de jogadores de futebol hoje em dia, né? A gente sabe que hoje cada vez mais é por dinheiro e cada vez menos é por amor. Isso é fato. Isso é fato, não tem como a gente negar, né, rapaziada? Mas praga de corintiano pega. Vocês estão ligados como é que funciona, né? Se você chegou até aqui, eu peço muito pra você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra obter as notificações. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?